tudo aquilo que a gente fala aqui. A gente está muito preocupado hoje com a evolução e o crescimento da igreja. A gente quer ver, a gente tem que querer ter no nosso coração esse amor por estar ganhando almas. Então, quando a gente para poder pensar, eu sou um chamado do Senhor, e eu tenho que realizar essa obra que Deus me chamou. Porque Deus tem duas obras. Primeiro, a que Ele realiza na nossa vida. E segundo, depois que Ele realizou a obra na nossa vida, nós temos que continuar a obra para o reino de Deus. Então hoje, eu quero perguntar para você. Você acredita fielmente que você tem um chamado? Nós vamos abrir nossas Bíblias, está em 1 Crônicas 28:20. 1 Crônicas 28:20. Todo mundo achou? Quem achou aí, diz assim: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz: eu também. Eu também. Então tem eu também. Está aqui já. 28:20. Obrigado. Vamos lá? Então, 1 Crônicas, um livro escrito por Samuel. Ele diz o seguinte, no capítulo 28, versículo 20: e disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Vamos orar? Deus de poder, Deus de glória, Pai, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos hoje, ó Pai. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem uma obra maravilhosa, Pai, nas nossas vidas. E que o Senhor hoje fale no nosso coração. Use-nos, ó Pai, cada dia mais como instrumento do Senhor, como vaso do Senhor, como canal do Senhor, ó Pai, para a edificação da Tua casa. Ó Deus, que eu não fale hoje somente, Deus, para a igreja, mas fale também para mim. Que o Senhor, ó Pai, toque os meus lábios. E que hoje, ó Pai, possa fluir o Teu Espírito Santo. E que possa, Deus, florescer no nosso coração, Deus, a Tua palavra. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Então, antes da gente entender esse versículo, eu como professor de escola bíblica dominical, não tem como eu fugir disso, eu tenho que contar para vocês uma historinha. Porque a gente sabe que todo texto, sem o contexto, ele é pretexto para heresia. Então, se eu ler somente um versículo sem explicar como que chegou aqui, vai ficar bem difícil. Então, o tema dessa nossa palavra de hoje é uma obra em andamento. É a obra que Deus está fazendo na sua vida e na minha. É a obra que Deus está fazendo aqui, nesta igreja. O fluir do Senhor, através da vida do anjo da igreja e através da vida de todos vocês que estão aqui. E eu me orgulho de poder estar participando disso tudo. Então, primeiro eu tenho que contar para vocês a historinha de Davi. Eu sei que vocês estão carecas de saber a história de Davi, mas eu vou falar para vocês alguns pontos importantes que vai mostrar como Deus desenrolou a vida de Davi. Ok? Primeiro a gente tem que começar a contar a história da escolha de Davi. O profeta Samuel estava nos montes de Ramã e ele desceu ali porque Deus falou com ele que ele ia eleger um rei. Anteriormente Saul tinha sido um rei que tinha sido eleito pelo povo, mas a partir dali Deus falou assim: agora eu vou eleger um rei que eu quero. E mandou Samuel ir lá e ungir o rei. Ele chegou na casa de Jessé, e na casa de Jessé tinham 7 homens. E começou a trazer o primogênito, e não era ele. Foi trazendo o segundo, não era ele. Foi trazendo o terceiro, não era ele. Uma das primeiras coisas que a gente aprende aí que 7 homens em casa à toa é difícil. Só que depois desses 7 aí que não foram eles, não, mas ainda tem o Davizinho. O Davizinho está lá pastoreando ovelhas, se quiser eu vou chamar ele.
Só faltava ele, os outros 7 já tinham passado, já tinham sido recusados pelo Senhor, e veio Davi. E no que veio Davi, ele foi ungido rei, né? Ele recebeu o Espírito de Deus. A palavra fala que a partir do momento que ele foi ungido, ele recebeu o Espírito de Deus. Primeira coisa que a gente aprende aí, que o homem à toa em casa não é rei, né? O homem tem que estar trabalhando para ser rei, né, Márcio? O cara que não está trabalhando, ele é rei. À toa em casa ele não vai ser rei, não. Então a primeira coisa foi isso. Ele foi escolhido rei, né? Segundo um monte de coisas que a gente vai ver aqui hoje. Por que ele foi escolhido rei? Segundo, né? Ele foi humilde, mas cheio do Espírito Santo. Ele, a partir do momento que ele foi ungido, ele voltou a trabalhar. Ele poderia ter se enchido de glória, né? Falasse, agora eu sou o bambambam, agora eu sou o bacana da parada, meus irmãos agora vão ter que me sujeitar, vão ter que me servir. Mas muito pelo contrário, Davi voltou a ser pastor. E ele continuou a obra que Deus tinha na vida dele, aguardando o momento certo onde Deus ia exaltá-lo, né? E trabalhou e fez um monte de coisa no anonimato. Davi, né? Ele fez um monte de coisa que depois a gente vai descobrir que ele fez, né? Então assim foi a história de como Deus escolheu Davi, né? Deus bateu o olho e falou assim, aquele cara ali, né, ele vai ser rei da minha nação, né? Assim como Deus também às vezes olha para a gente e fala assim, eu tenho uma obra muito grande na vida de você, eu tenho algo muito importante para fazer através da sua vida, né? E a gente tem que começar a abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e começar a prestar atenção, porque Deus tem olhado para a nossa vida. Depois começa o preparo que Deus queria fazer na vida de Davi, né? Depois de ter sido escolhido, né? Para poder Deus concluir toda a obra que precisava, ele tinha, né, que trabalhar no coração de Davi, começar a fazer dele o rei que ele precisava ser, mas ele precisava ser preparado, e nesse preparo ele foi humilde e foi pastor de ovelha, e ali como pastor de ovelha ele deveria fazer um serviço muito bom, porque todo mundo confiava nele como pastor de ovelha. Mais à frente a gente vê que ele encontrou alguns desafios com relação a isso. Ele, né, encontrou um leão. A gente conhece a história, onde o leão queria pegar as ovelhinhas dele, e ele foi e matou o leão. Mais para frente, ele encontrou uma outra batalha, um outro obstáculo, que foi um urso, né? E ele também foi ali, também ganhou essa batalha, né? E mais para frente ele pegou e foi encarar talvez o grande desafio da vida dele, que foi o gigante. Aí a gente vê como Deus vai trabalhando na nossa vida, como Deus vai nos preparando para a obra que Ele tem para fazer através da gente, né? E além disso, depois do gigante, ele vai para o palácio, né? Ele vai trabalhar para Saul, ele vai ser o rei de toda a nação e vai passar por toda a preparação. Mas o que Deus quer falar conosco hoje? Que às vezes nós temos problemas, às vezes nós temos coisas também que a gente precisa aprender a trabalhar no nosso coração, aprender a fazer de uma forma maravilhosa, porque essa é a obra que Deus vai fazendo conosco. Deus não nos pega e faz a gente cair de paraquedas já numa igreja com 1000 pessoas. Muito pelo contrário, Deus vai capacitando a gente, onde a gente às vezes vai precisar estar trabalhando com ovelhinha, depois a gente vai enfrentar na nossa vida um leão, aí a gente acha que está passando por problema demais. Mas mais para frente aparece um urso, né? E aí você começa a titubear, não está muito grande, Senhor, esse é o meu problema, mas aí a gente confia no Senhor e a gente passa pelo urso até o dia que chega o gigante. No dia que chega o gigante, a gente acha que não vai ser capaz de encará-lo, a gente acha que não vai ser sujeito a essa força, porque o cara é muito grande, o problema seu é muito grande, e você acha que você é fraco por causa disso, né? E Deus vai sempre preparando. Davi passou por batalhas, né? Porque ele foi um dos reis que mais conquistaram, né? Naquele pedaço ali onde ele morava, né? Mas ele também passou por pecados e decepções. A história conta, né, que Davi, ele vacilou,
a gente tem um exemplo muito grande. Quando a gente pega o exemplo de Davi, a gente poderia ter pegado exemplo de pessoas sendo preparadas, como Paulo, né, como Timóteo sendo preparada, né, no Novo Testamento, mas hoje a gente pegou Davi aqui, porque a gente vê que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha algo que era interessante da gente entender e aprender. Ele era um cara que ia errar. Às vezes a gente acha que é santo demais. Às vezes a gente acha, né, que a gente está vivendo num outro mundo, né? Mas a gente aprende com Davi que a gente às vezes peca, às vezes a gente erra. Mas a diferença de Davi estava em reconhecer o erro dele. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Davi tinha visão e vontade de servir ao Senhor. Isso talvez é o que mais me admira nele. Ele foi ungido rei, mas não tirou dele essa vontade enorme de fazer a obra do Senhor, né? De ser o rei que Deus queria. Uma outra coisa, né, que é interessante, né, são as características de Davi. Era um cara humilde, era um cara que reconhecia os seus erros. São coisas que a gente tem que pegar para nós, porque Davi, né, é um exemplo, é um personagem bíblico que tipifica Cristo. E quando ele tipifica Cristo, né, ele era uma pessoa que, apesar de ser rei, continuou a ser pastor. Em momento nenhum ele se levantou contra a autoridade, né, que era o rei Saul. Ele esperou que o tempo da obra de Saul caísse, né, e era um cara que tinha um coração que reconhecia o seu erro. Uma das coisas mais difíceis hoje que a gente vê na igreja e nas nossas vidas é reconhecer quando a gente erra. O profeta Natan chegou perto dele e falou assim, né, quando um homem que só tem uma ovelhinha, né, um outro camarada que tem tudo, todo o poder e toda a glória, pega essa única ovelhinha desse cara. Aí ele virou e falou assim, me fala quem que é esse camarada aí, eu vou mandar, né, arrancar a cabeça, eu vou chegar dando uma voadora no peito dele, vou mandar matar. Mas aí, né, o profeta Natan falou, mas é você que fez isso, né, com a história de Batseba, né? Então a gente vê que ele reconhecia. A partir do momento que ele falou isso aí, né, ele cingiu de saco, colocou a cara no pó, né, e foi humilde o suficiente para pedir perdão para Deus. Era um camarada que tinha coragem, ousadia, valentia para fazer a obra, coisa que nós temos que ter hoje. Coragem de vir, né, de ir, coragem de estar disposto a fazer aquilo que Deus preparou para nós. Assim como Davi, né, na hora de enfrentar aquele gigante, na hora que chegou o gigante que desafiou o povo de Israel, ficou ali 40 dias humilhando o povo de Israel, 39, porque no 40 dias Davi chegou e falou assim, opa, você incircunciso aí, você cala a sua boca, né, que eu vou jogar no céu uma pedrinha, né, é a pedra mais ungida que já teve na história da Bíblia, né, e com essa valentia, com essa ousadia que Davi tinha, a gente tem que aprender a ser dessa forma. Vai aparecer gigantes, né, e a gente vai ter que estar munido dessa coragem. Fé e confiança, né, em Deus, né, fé e confiança que Deus estava com ele, que Deus, né, guardava todo o ministério dele. Assim também temos que ser nós, né? Era um cara quebrantado, era um cara puro, era poeta, né? Deixou para a gente vários salmos aí, inclusive o Salmo 1, que é um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma das coisas mais aplicáveis para a nossa vida hoje, né? E era um camarada que orava muito. A gente vê, né, nos salmos, ou então em algumas passagens da Bíblia, que fala que era um camarada que tinha esse temor do Senhor. Mas teve uma hora que chegou o fim do ministério dele. Chegou o fim da obra dele. Tá? Eu sei que vocês deixaram a Bíblia aí abertinha aí. E nós vamos estar sempre rodeando esse versículo para a gente poder estar explicando. Em 1 Crônicas 28, 2 e 3, fala o seguinte: em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então,
no final de toda a história, de toda a preparação, de toda a capacitação que Deus deu para Davi, né? A intenção do coração dele era fazer o quê? Uma casa para o Senhor. Só que Deus não permitiu que essa obra fosse feita, né? Deus falou assim: você é um camarada de guerra, você é um camarada matador, então eu não quero que você faça essa obra. Essa obra vai ser de outra pessoa, né? Em 1 Crônicas 29, de 27 a 28, vai falar o seguinte: foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então essa, rapidamente, é a história de Davi, para a gente poder chegar e entender da onde que vai vir esse versículo, né? Depois de contar a historinha, né? Então agora nós vamos pregar, né? Agora acabou a escola bíblica dominical, agora vai começar a pregação, né? Por enquanto eu estava só contando para vocês a historinha de forma rápida, para a gente ver como que Deus preparou o servo dele. E como Deus tem te preparado? Já parou para pensar nisso? Como Deus tem te capacitado? Como Deus tem te usado? Né? Então isso é o que nós vamos falar aqui hoje. Está muita gente preocupada aí como é que vai terminar a história de Salomão. Preocupa não, no final eu vou te contar, né? Não dorme, fica ligado que você vai saber o que aconteceu com Salomão no finalzinho, né? Quando a gente conta a história assim, a gente normalmente fica curioso, querendo saber o que aconteceu, e aí Salomão conseguiu. No finalzinho a gente vai ver. Então esse texto de 1 Crônicas, quando Davi fala com Salomão, o seu filho, né, ele fala coisas que são bastante importantes, tá? Você vai agora, eu vou falar com você, né, se você quiser fechar o seu olho, imagina que o seu pai que está nos céus, aqui era um pai terreno, Davi falando com o filho Salomão, que tinha uma obra para frente, que era uma obra, né, a gente vai ver que era uma obra pesada, né? Mas feche os seus olhos, quando eu falar aqui agora, você imagina como se fosse Deus falando no seu coração, porque Deus tem um chamado para você e Deus tem uma obra maravilhosa, tá? E disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo e faz a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então esse é a palavra de Deus, vindo, né, de encontro àquilo que a gente precisa nessa noite. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, a primeira coisa que a gente vê nesse versículo, é quando um pai fala com o filho, né? Quando um pai passa para o filho a experiência, quando um pai passa para um filho, né, toda a ajuda que ele precisa, quando um pai está falando para um filho, né, uma palavra de motivação, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra, né, onde você fala assim: poxa, agora meu pai falou comigo, eu estou mais confiante, eu estou mais alegre, eu estou mais perseverante e assim eu quero ser. Essa é a palavra de um pai falando com um filho. Eu sei que tem muita gente aqui que talvez não teve essa experiência, né, de ter um papo assim, onde um pai falou com o filho, né? Eu mesmo não tive, né? Então quando eu estou falando com vocês que tem muita gente que não tem, eu não tive um pai para poder virar para mim e falar assim: meu filho, pode entrar nessa daí que eu te abençoo, estou com você, né? O único pai meu que falou, né, sobre essas coisas comigo foi meu pai no céu, né, e meu sogro, que hoje é como se fosse um pai para mim, né? E quando a gente está falando, né, de pai para filho, que a gente começa nesse versículo, o versículo começa assim: disse Davi a Salomão seu filho, o seu filho. E quando a gente traz isso para a igreja, nós temos aqui um anjo da igreja, que é o pastor, né? A gente tem que aprender a grudar no pastor e andar tchuquedinho com ele, de ladinho, onde o pastor foi, você vai atrás. O que o pastor ensinou, você aprendeu. O que o pastor falou, você ficou no seu coração, né? O que o pastor pregou no domingo, você anotou, e aquilo ali, né, vai servir para a obra na sua vida.
Porque é assim, quando um pai fala com o filho, né? E são palavras de conselho às vezes você vai estar, por exemplo, tá, gente? Você está fazendo um Casados para Sempre, que é uma ministração voltada para casais, e ali você tem pessoas capacitadas, ungidas por Deus, capacitadas por Deus, para estar fazendo a obra do Senhor com relação a casais, e aí vai te dar conselhos, né? Que é como se fosse um pai falando com o filho. E uma outra coisa que é muito importante, quando um pai passa a palavra para o filho, às vezes são palavras de socorro. Às vezes você é um filho, está passando por problema, e você não tem a quem recorrer, e você precisa de quê? De socorro. E esse socorro vem do Senhor. E às vezes, né, nesse exemplo aqui, era Salomão recebendo uma obra grande, mas muito grande mesmo, né? Que era uma obra, a obra que foi rejeitada por Deus, que Davi, o rei segundo o coração de Deus, não foi permitido que ele fizesse, mas aí passou para o filho dele. Olha a responsabilidade, né? Então, a primeira coisa que a gente começa a analisar esse versículo é um pai falando para o filho, passando a responsabilidade, dando a ele a continuidade da obra. Tem gente dormindo aí? Tem não, né? É a continuidade da obra. Segunda coisa que tem esse versículo que é muito bacana, né? Esse versículo aqui Deus me deu no dia que a Lídia contou o testemunho dela lá na igreja. Não sei se ela lembra. Ela não está aqui não agora não. No dia que ela estava lá na igreja, numa vigília lá na nossa igreja, né? E Deus já colocou essa palavra aqui por causa desse esforça-te. Esforça-te. Coisa que nós não temos feito hoje, a gente não nos tem esforçado, e Deus quer que nós nos esforcemos. Olha a palavra do pai para o filho: filho, esforça-te, né? E como é, né, que eu posso me esforçar, né? Eu vou falar com vocês assim, pergunta o tio Valei, como é que eu posso me esforçar? Todo mundo sabe um monte de coisas de como é que pode se esforçar. A gente não chegou na igreja ontem, a gente sabe o que a gente é capaz de fazer, a gente conhece todos os preceitos e as vontades de Deus, né? Mas a gente precisa nos esforçar para poder estar fazendo a boa obra do Senhor, essa obra que o Senhor nos deu na nossa mão, ok? Então Deus nos confiou, assim como Davi confiou a Salomão a obra, a continuidade da obra, o Senhor hoje coloca nas tuas mãos, né, a obra dele para ser concluída, ser feita com todo carinho e ser feita com todo o esforço que você tiver. Agora, como é que eu posso me esforçar? Eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que viver uma vida de acordo com o que Deus quer. É uma forma de eu me esforçar, de fazer a obra do Senhor. Porque a nossa obra hoje, basicamente, é ajuntar para o reino. A minha obra hoje, basicamente, para o Senhor, né, não é construir os templos, mas é encher os templos de vida, né? Hoje fica fácil a gente vir alugar um ponto, né? Mas se não tiver almas aqui dentro, se não tiver vidas aqui dentro, não tiver a presença do Senhor aqui dentro, de que é que vai valer isso tudo? Então nós temos que nos esforçar a ter um bom testemunho, né? E sermos capacitados a estar falando sobre o evangelismo, né? Outra coisa que eu tenho que me esforçar é aquilo que é básico, mas muito, muito, muito básico, que é orar, jejuar e ler. Se eu falar com você hoje que muita gente que está na igreja, muito crente que a gente acha, né, que tem unção, tem poder, tem vida com Deus, não está mais lendo, não está mais jejuando, né, e não está mais lendo a palavra do Senhor. Isso tem acontecido demais da conta. Nós temos nos esquecido, né, de preceitos que são básicos, né, na palavra do Senhor. Então, quando, né, Deus fala com você para se esforçar e você nem lê, nem jejuar e nem ora, vai ficar difícil. Outra coisa é dar a Deus a prioridade que Ele merece. Nós temos que aprender, né, que Deus ele não pode ser a prioridade da nossa vida. Deus tem que estar acima de todas as prioridades. A gente tem prioridade de família, trabalho, faculdade, isso aí a gente coloca, a gente mexe nesse quadrinho para lá e para cá. Quem que eu faço primeiro, quem que eu dou mais importância?
Deus não pode estar nisso não, Deus está acima disso tudo, né? Às vezes a gente fala assim, Deus, a gente tem que dar prioridade para Deus, né? Mas Deus não tem que dar prioridade não, prioridade a gente dá para as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Deus ele tem que estar acima de tudo, ele nem entra na sua lista de prioridade não. Você vai fazer uma lista de prioridade para você vai pegar e vai colocar Deus lá em cima, pronto, acabou, aí dali você começa a definir o que é a sua prioridade, né? Deus tem que estar acima de todas as coisas. E você vai se esforçar. Porque Deus está te pedindo o seu esforço para fazer a obra dele. E você vai se esforçar para Deus estar em primeiro lugar na sua vida. Para Deus ser a coisa mais importante que existe na sua vida. Lá na escola bíblica dominical a gente está falando, né, sobre Paulo. Jesus era o único assunto de Paulo. E como é que eu, como professor de escola dominical, ensino isso para as pessoas? Como é que eu falo para as pessoas assim, opa, Jesus tem que ser o seu único assunto, Jesus tem que ser a sua única vontade, Jesus tem que ser seu único alvo, Jesus tem que ser a única coisa que você faz durante o seu dia todo. E esse era o de Paulo, e esse tem que ser o meu também, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que fazer isso tudo, mas eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. Outra coisa que eu tenho que me esforçar na minha consagração, na minha vida com Deus, na minha observação com os valores que eu tenho. Isso é muito importante. Se eu quero fazer a obra do Senhor, se eu hoje estou recebendo a palavra do Senhor para que essa obra entre aqui no meu coração, a semana toda você vai ficar pensando em obra, a obra que Deus tem na minha vida, e você vai ficar falando assim, Senhor, que obra é essa? Deus vai te falar que obra que Ele tem para você, mas eu preciso de consagrar a minha vida. Eu preciso colocar a minha vida diante do altar do Senhor. A gente não pode, de momento nenhum, temer de pisar aqui na frente. Não posso ter a consciência abalada por causa disso, deixar de ter paz, porque eu não posso vir aqui. Muito pelo contrário, eu tenho que vir aqui com o coração cheio de vontade de estar fazendo e servindo a Deus. Para finalizar a parte do esforço, eu tenho que ter compromisso e atitude. Uma das coisas hoje mais difíceis da gente conseguir arrancar da igreja hoje. Quantas vezes eu já fiquei na cama ali com a minha falta de compromisso, com a minha falta de esforço, aproveitando o quentinho, aproveitando amanhã, deixando de estar fazendo a obra do Senhor. Quantas vezes a gente já titubeou por causa da nossa falta de compromisso, mas que a gente tem que ver, que a gente tem que ter o compromisso com o Senhor. Um dia a gente deu a nossa vida, a gente levantou a nossa mão, a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E como Ele é o Salvador da nossa vida, Ele foi pregado ali naquela cruz do Calvário. Ele passou por humilhação, Ele apanhou ali por você. Você imagina, dá para você imaginar Ele ali na cruz, cheio de sangue, sofrendo, aquela dor imensa, e tudo aquilo foi por você, e tudo aquilo foi porque você hoje tem a salvação. Aí hoje, na hora que a gente fala um pouquinho de ter um pouquinho de compromisso, um pouquinho de proatividade, um pouquinho de atitude com relação à obra de Deus, a gente acha que é muito para nós. Então a gente tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Terceiro, a gente tem que confiar no Senhor. Aqui ele fala o seguinte, não temas. Essa palavra não temas, tá? Dependendo da versão da Bíblia, aí você vai encontrar ela 365 vezes na Bíblia. Uma vez para cada dia. Você não temar com o Senhor, tá? Dependendo da tradução, tem algumas traduções que não, tá? Mas não temas tem 365 vezes. Nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. A gente tem que sempre confiar no Senhor. Assim como Davi, ele passou, eu fico imaginando ele ali no dia que apareceu, ele estava acostumado a mexer só com o lobo, Lobo normalmente é o principal predador ali da ovelha, e ele como pastor de ovelha, muito provavelmente, ele deve ter encarado um ou outro lobo, mas um dia chegou um leão,
né? E ali já era Deus capacitando, ensinando ele. Rapaz, você vai ter às vezes coisas mais difíceis na sua vida que simplesmente aqueles probleminhas que você tinha, né? E aí depois chegou o urso. Falei, tá vendo? Você acha que o probleminha que você tinha era grande? Né? Eu te dei um maior, agora tem um maior ainda. E aí Deus vai ensinando ele a confiar, Deus vai ensinando ele a acreditar, Deus vai capacitando ele a estar diante de Deus e colocando todas as circunstâncias diante de Deus. Até o dia que chega o gigante, né? E essa semana, né, eu até brinquei, né, com algumas pessoas, falei assim, eu nunca vi aparecer tanto problema igual apareceu essa semana. Tudo que o diabo tinha para poder levantar contra mim essa semana, ele levantou. E aí eu estava lá na usina, numa área lá da usina, lá no meu trabalho. Aí chega um colega meu e falou assim, rapaz, você lembra do Fredinho? Fredinho é um colega meu lá que estagiou conosco, depois ele fichou na central termoelétrica lá da usina. A gente vivia sempre conversando. Eu lembro que eu até brincava de roubar a caneta dele, eu sempre catava a caneta dele, só me dava a caneta bonita. Aí, nesse dia, o meu colega Ricardo chegou para mim, rapaz, o Fredinho tem um ano, está afastado. Eu disse, olha, por quê? Está ficando sério. E eu lembro de um ano atrás, né, a gente ter conversado com ele, eu acho que está com glaucoma, né, e a médica falou assim, ó, você com 40 anos, você está totalmente sério. E ele começou a fazer tratamento com relação a isso aí. E aí eu paro para pensar assim, será que o meu problema é grande de verdade? E aí Deus começou a falar comigo, né, na hora que falou aquilo ali, eu até brinquei com ele, falei assim, rapaz, eu estou começando a ficar sensível. Eu falei com esse colega meu Ricardo, por quê? Porque está me dando vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar, você imaginar que às vezes a gente pensa que o nosso lobinho, a gente pensa que o nosso leãozinho, às vezes a gente está pensando naquele ursinho, que às vezes é fácil a gente matar, às vezes um gigantezinho que está ali, às vezes o cara está ficando cego, às vezes o camarada está com um problema muito maior do que o seu, às vezes a gente está muito preocupado, porque a gente não confia no Senhor, a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não se aprofunda e não toma posse daquilo que Deus preparou para nós. Então, quando a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que lembrar da soberania de Deus. Deus é conosco, Deus se importa, Deus nos ama. Então, todos os nossos problemas, todos os nossos obstáculos, as nossas doenças, as nossas dívidas, as nossas brigas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, todas elas fazem parte da obra do Senhor para nos capacitar. Porque no dia que chegar uma coisa maior ainda, você vai falar assim, quando eu tive problema, eu confiei no Senhor, eu não temi de jeito nenhum, e hoje eu sou capacitado por enfrentar esse problema. Pode vir o problema que for, pode vir as circunstâncias, a obra que o Senhor tem não pode parar na minha vida por causa dos problemas, porque às vezes Deus permite que os problemas venham para poder estar trabalhando.